Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, só passa quem é referência. E hoje tenho a honra de poder eternizar a história de quem faz história na psicologia aqui em Governador Valadares. Falo dela, a psicóloga Andressa Maziero, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Andressa, primeiramente, seja muito bem-vinda. E é uma honra do tamanho do mundo poder te receber com toda a sua história e grandeza dentro de uma área tão importante nos tempos atuais. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. É um prazer meu, Luiz Gustavo, estar aqui com você e participando, né, desse podcast da nossa cidade, que eu acho que a gente tem que valorizar aquilo que é da nossa cidade, aquilo que é nosso, né? Com certeza. Então, o prazer é todo meu de estar aqui com você, né, e trazendo um pouquinho de conhecimento da minha experiência de vida para sempre ajudar as pessoas. Esse é o meu lema. Exato. Andressa, você é aqui de Valadares, certo? Nascida e criada. Sim. Você estudou aonde aqui em Valadares? Escola? Eu comecei no antigo Chapeuzinho Vermelho, né? Depois virou Vieira Cabral. Sim. E dali, como encerrava, né, no quarto ano, sim, que naquela época era a quarta série, exato, eu fui para o Colégio Bituruna e no Colégio Bituruna saí do terceiro ano e já fui direto para Univale fazer psicologia. Como é que era a Andressa nos tempos de Colégio Bituruna? Levada. Falou na verdade, gostei. Sapeca, bagunceira. Eu lembro do Fassarella. Sim. A única aluna que ele expulsou de sala foi a Andressa Maziero. Meu Deus. Porque a Andressa Maziero era da parte. Né? Nossa. Não, eu marquei a história dele. E depois, né, de muitos anos, ele me convidou para trabalhar com ele, coordenando na época o Credemps. Sim. Eu entrei na época da gestão dele e ele falava: eu não acredito que você virou gente. Eu falei: virei. E em relação aos seus tempos no Colégio Bituruna, eu costumo dizer que das escolas particulares aqui em Governador Valadares, nada contra nenhuma das outras que eu não vou citar aqui. Sim. Mas em Bituruna e Imaculada, elas têm algo diferente. Normalmente, você estudou lá, imagino que seus filhos estudaram lá no Colégio Bituruna, não sei, mas acontece muito isso. Isso também com o Colégio Lourdinas. São escolas, até pela questão da religiosidade que possui por trás, sim, são escolas que têm algo diferente. Qual que é a grande lembrança que você tem dos seus tempos de Colégio Bituruna? Gessi. Ganhou muitos? Todos. Olha! E era vencedora? Assim, jogava o vôlei, sim, dançava, jogava futebol, agitava a torcida. Então, sim, assim, o Gessi era um momento de comunhão, de alegria, de participação. Assim, sim, o Gessi é algo que marcou a minha vida no Colégio Bituruna. Fora as amizades, claro, porque eu preservo as minhas amizades ainda do Chapeuzinho Vermelho. Sim. Então, e fomos todas, porque na época, como não continuava, a gente, sim, acabava mudando, né? Ou era Ibituruna ou era Imaculada. Exato. E aí a minha turminha foi toda para o Ibituruna. Então, ali a gente seguiu até todo mundo ir fazer faculdade e tomar outro destino. Sobre faculdade, a psicologia que te escolheu ou você que escolheu a psicologia para a sua vida? Eu costumo dizer que eu que escolhi, porque eu fui muito nova. Eu tinha 9 anos de idade quando eu falava assim: eu quero ser psicóloga. E naquela época era muito preconceito, né, Luiz Gustavo? Assim, ninguém entendia muito o que era psicologia, era uma ciência muito nova, onde tinha assim, um preconceito gigante. Ah, isso é para doido. A turma da psicologia era uma turma muito alternativa. Sim. Então, eram os cabelos pintados de rosa, as roupas meia desleixada. Então, era um preconceito muito grande. E eu sempre quis estudar a mente, estudar comportamento. Isso sempre, sim, me fascinou muito. Então, eu acho que eu que escolhi a psicologia mesmo. Andressa, nós vivemos hoje a era do debate acerca da saúde mental. Sim. Muito forçada positivamente e, infelizmente, claro, por conta do advento da pandemia. Você, com anos de experiência e que convive diariamente com pessoas que te procuram para poder procurar ajuda, para poder manter uma saúde mental de fato saudável. Como você, com toda a experiência que você tem, vê nos dias de hoje, em pleno 2024, o debate acerca da saúde mental?
Na verdade, depois da pandemia, a saúde mental ela ficou realmente em alta. Antes o preconceito era muito grande. Sim. Ninguém nem se falava de saúde mental. Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, era algo assim, quase que um tabu. Eu vou te falar que teve um marco na psicologia, que foi quando o Neymar, na Copa do Mundo, ele deu um blug e ele perdeu, né, um pênalti, se não me Sim. engano, e ali ele foi procurar um psicólogo. Sim. E foi impressionante como que isso fez uma diferença na aceitação das pessoas em relação à psicologia. E aí, é claro, quando veio a pandemia, que foi um caos, né? As pessoas trancadas dentro de casa, as pessoas tiveram que se relacionar uma com as outras. Sim. Então, antes você tinha, as pessoas estavam perto, mas estavam longe. E aí a gente viu muitos relacionamentos, casamentos sendo desfeitos na pandemia, porque não era um casal, era uma dupla que dividia o mesmo teto. Exato. Então, quando tiveram que conviver, aí foi um caos, literalmente um caos. O nível de ansiedade subiu demais. Hoje eu brinco que esse talopram tinha que vir na caixa d'água do Exato. site. Né? Já tinha que, porque realmente os jovens, né, as crianças, os adolescentes foram muito prejudicados também. E hoje eu considero que a nossa saúde mental ainda é um ponto, né, da Organização Mundial de Saúde, que tem aí lutado, feito várias estratégias para tentar melhorar. Hoje a gente vê que tem psicólogo na assistência básica de saúde, nas escolas. A psicologia ela cresceu muito, justamente para tentar levar esse profissional para a base, que eu acho que é o começo de tudo, né? Então, assim, hoje a psicologia ela tem tomado uma proporção muito grande. E eu ainda falo que a psicologia é a profissão do futuro, porque hoje a gente vê a psicologia no esporte, a gente vê a psicologia na empresa, a gente vê a psicologia no jurídico, a gente vê a psicologia na clínica, né, no Sim. consultório. As crianças, hoje a quantidade de diagnóstico que a gente está tendo, né, de crianças com Asperger, com autismo, com déficit de atenção, com hiperatividade. Então, assim, hoje a psicologia ela está sendo uma aliada à medicina, o que antes não acontecia. Sobre a saúde mental e em relação às doenças que são oriundas de uma saúde mental não tão saudável assim. Quais são, Andressa, os tipos de sintomas ou sinais em que nós podemos observar e ver e acompanhar com uma pessoa dentro do nosso ciclo íntimo ali, seja na família ou de amizades, ou até mesmo um colega de trabalho, que essa pessoa não está com a saúde mental bem organizada? Existem alguns sintomas ou sinais que você pode parar e pensar, opa, tem alguma coisa errada ali? Na verdade, Luiz Gustavo, assim, tem vários sinais e sintomas, mas eu falo que cada caso é um caso. Então, a mudança de comportamento da pessoa Sim. é que leva a isso. Então, por exemplo, a pessoa é muito alegre, de repente você começa a perceber que essa pessoa, ela está meio que se esquivando, ela começa a querer ficar muito dentro de casa, ela começa a recusar convites, ela começa a justificar o ganho de peso. A pessoa começa a engordar do nada, porque existem sintomas que são gritantes, Sim. que é ficar sem tomar banho, que é não querer levantar, dormir, só dormir. Mas existe também a depressão silenciosa, Sim. que ela vem com sintomas que aparentemente não significam muita coisa. Então, assim, ali é o que eu falo, as pessoas elas perderam o olhar para o outro. O ativismo, tudo que a gente está vivendo, essa rotina de trabalho, essa correria. Às vezes você tem um vizinho, você tem alguém dentro da sua casa e você não percebe que aquela pessoa está passando por um acometimento, né, emocional. Sim. Então, assim, o observar o outro, a mudança de comportamento já é um sinal de que algo não vai bem.
Então, antigamente a gente falava muito só da depressão. Depressão, 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 depressão. A depressão hoje, ela entra quase junto com a cardiopatia, que são as duas doenças que mais se mata hoje, é a cardiopatia e a depressão. E hoje a gente tem a ansiedade. Então, antes a gente tinha só a depressão pura, falava-se um pouco de ansiedade, mas nem tanto. Sim. Mas hoje a gente foi surgindo novas doenças. Então, por exemplo, hoje, em função da ansiedade crônica, nós temos o burnout, Exato. que é o excesso de trabalho, que é o excesso de atividade. Então, assim, a saúde mental ela vem ganhando a cada dia, como se diz, novas doençazinhas que vão se somando, e aí acaba instalando um caos. Depressão tem cura? Tem. Depressão tem cura, tem tratamento. É lógico que uma pessoa que passou por uma depressão, dependendo de qual o nível Sim. que ela chegou, talvez ela não vai ter mais aquela vida que ela tinha antes. Mas ela se tratando, ela tomando a medicação, porque muitas das vezes a medicação que às vezes é vista como, eu não quero tomar medicação. A medicação é como se eu tivesse, vamos colocar um tubo de ensaio. E os meus hormônios, ele tem uma média. E essa taxa hormonal, ela está aqui embaixo. Então, não tem como só a psicoterapia ajudar. Eu preciso, como se eu precisasse dar um tapa para levantar Exato. essa questão hormonal para tratar e, com a terapia, colocar a mente no lugar. O meu Instagram, você pode ver lá que chama-se Ressignificando Vidas. Exato. Por que ressignificar? Porque toda história e toda fase, ela é importante na nossa vida. Até os nossos traumas, Luiz Gustavo, que muitas das vezes eles vêm, né, da infância, da relação com o pai, com a mãe, enfim, daquele núcleo, ele ressignificado, a gente vai tirar de uma história ruim algo que nós podemos aproveitar na nossa vida ali na frente. Nem que seja para não repetir, nem que seja para fazer diferente, não que seja para aprender com aquilo que foi uma dor. Então, quando a gente coloca as emoções no lugar certo, inclusive sábado eu fui assistir Divertidamente 2 e estava até com uma amiga, psicóloga também, e a gente estava conversando sobre isso. Todas as emoções, elas são importantes na nossa vida, desde que a gente saiba utilizá-la. Desde que a gente saiba até aonde uma vai e a outra entra. Para ter o quê? O equilíbrio. Eu falo que tanto o 8 quanto o 80, ele não é legal na nossa vida. Porque extremos são extremos. O importante é a gente ter o equilíbrio. E hoje, esse equilíbrio emocional é o que falta na vida da maioria das pessoas. Por que falta esse equilíbrio emocional? Porque as pessoas não se conhecem. As pessoas não sabem quem elas são. Sim. Então, a partir do momento que eu não sei quem eu sou, eu começo a projetar, seja no meu relacionamento, seja no meu trabalho, seja na minha profissão, seja no meu âmbito com os meus amigos. Eu começo a depositar no outro aquilo que falta em mim. Então, com isso, eu vou tentando que esse outro preencha um vazio que está aqui dentro. Então, enquanto eu não descubro, de fato, quem eu sou, o que me define, eu não consigo lidar com o outro. E aí isso vai fazendo esse caos, que é buscar, muitas das vezes, num relacionamento, a busca de uma resposta que está aqui dentro. Então, quando eu sou curada, quando eu ressignifico a minha vida, tudo aquilo que eu passei, eu consigo relacionar com o outro, não depositando nada no outro. Eu não crio expectativa no outro hora nenhuma. Muito pelo contrário, eu começo a assumir as minhas responsabilidades, assumir as minhas escolhas, assumir aquilo que eu tenho como destino. Então, a única pessoa que consegue parar a minha vida sou eu. Mas, na verdade, a gente cresce como se, porque o meu pai não me deu essa oportunidade, porque a minha mãe não contribuiu com isso. E ali eu vou entrando num ciclo. Eu não consigo romper. Eu vou repetindo
muitas das vezes com uma capa, com uma roupa diferente, mas aquela mesma história que eu falava assim, eu não quero ser igual à minha mãe. Eu não quero ser igual ao meu pai. Mas você repete da mesma forma, só que de um outro lado. Porque aí você sai de um ponto e vai para o outro extremo. E extremo não leva a gente a nada. Qual que é a grande diferença da depressão para o transtorno de ansiedade? Ah, totalmente. Né? A depressão é uma doença que muitas das vezes ela vem, né, por uma perda, por um luto ou por até uma questão química também. Quando eu falo perda e luto, não é só perda no sentido de familiares, mas de condição financeira, social, relacionamento. E o transtorno de ansiedade já é o quê? É como se fosse assim, a depressão está ligada ao passado. Aquilo que você passou, que você não consegue elaborar e que você vive no passado. Ah, porque eu fiz isso. Ah, porque eu vivi isso. Ah, por causa disso. Sim. O transtorno de ansiedade é o medo do futuro. Então, é aquilo que eu não controlo. É aquilo que eu... Só de eu saber que eu tenho uma coisa amanhã, ou o medo, será que eu vou formar? Será que eu vou ter emprego? Como que vai ser? Então, a ansiedade está ligada ao futuro e a depressão ao passado. Sim. E aí eu te pergunto, a gente não vive o presente. Exato. Então, eu só consigo mudar o meu futuro quando eu consigo viver o meu presente. Quando eu libero o meu passado. Então, o passado, ele é muito importante, não para mim ficar fixada nele. Ao contrário, sim, o meu passado ele é importante para mim ressignificá-lo. Porque quando eu vou na minha história, lá atrás, e vejo, eu passei essa situação, eu tive essa perda, eu tive esse abandono, eu tive esse trauma, eu sofri um bullying quando eu estava lá no Colégio Bituruna. O colega me traiu. O meu marido me abandonou. Então, isso são histórias que estão lá no meu passado. Ações passadas. Então, se eu volto, eu brinco que a terapia é como se fosse um novelo de lã, todo embolado. Porque a gente chega literalmente, né, o paciente chega lá todo perdido. E é muito interessante, Luiz Gustavo, que nem sempre aquilo que leva o paciente à terapia é aquilo que faz ele ficar lá. Porque normalmente ele chega com o que a gente chama de um sintoma. Então, ele chega com uma questão, sim, e essa questão é o que está acontecendo agora. Me separei, vou procurar uma terapia para mim aprender a lidar com a separação. Mas quando a terapia realmente, né, começa, ele vai ver que está ligado a uma escolha que ele fez, não errada, mas talvez imatura, talvez por uma impulsividade, talvez para sair de casa. E aí ele buscou vamos colocar assim, uma saída mais rápida. Sim. E aí isso culminou numa separação. Mas, na verdade, nem houve casamento. Houve somente uma dupla que dividia um palco e que eram totalmente desconectados. Então, eu brinco, casamento é essa junção, onde desliza e não machuca. Dupla não tem interação. Então, quando não tem interação, a tendência é a separação com o tempo. Entendeu? Então, assim, quando você começa a trabalhar na terapia o seu presente, a sua vida, você entende que aquilo que você faz hoje vai refletir no seu futuro amanhã. Então, a ansiedade, que é hoje o que assola a mente de todo mundo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Então, estão se criando padrões altíssimos, aonde eu falo que para um neném nascer, o ideal é 9 meses. Exato. Se ele nascer com 7, ele vai te dar trabalho demais. E se ele nascer com 10, provavelmente vai ter um problema. Sim. Então, esse processo de amadurecimento, esse processo de reconhecimento, é o que as pessoas muitas das vezes não querem passar. Porque voltar ao passado não é uma coisa tão fácil. Voltar, por exemplo, a um abuso sexual que ocorreu, muitas das vezes ligado a uma pessoa da família, a um pai, a um tio, a um irmão, isso traz muita dor, mas isso é libertador.
E falar disso é muito, muito difícil. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes que chegam para mim, que são casadas e que o esposo não sabe do abuso. Então, automaticamente, isso vai para dentro do casamento. Com certeza, existe um bloqueio. Existe um bloqueio. Então, quando isso é tratado, quando isso é ressignificado, né, quando há o perdão, porque quando eu perdoo, mesmo sabendo que aquilo ali me feriu, assim, me feriu a alma, me fez, muitas das vezes, até ter comportamentos vindo desse trauma, eu consigo liberar a minha vida. Então, o perdão, ele não é para a pessoa, ele é para mim. Sim. Eu destravo emocionalmente, psiquicamente, a minha vida. E, com isso, automaticamente, eu mudo a minha vida. Eu consigo dar uma nova roupa para aquilo que antes eu não conseguiria nem falar, que eu já começaria a chorar, eu já começaria a entrar em pânico, eu já começaria a me desestabilizar. Porque hoje, o que a gente percebe? Vamos colocar aí talvez uns 80% da ansiedade, com o tempo, ela vai gerar uma outra doença, que é a síndrome do pânico, que é o medo. É onde eu paraliso, aonde o meu braço ele vai formigar, onde eu tenho uma taquicardia, onde do nada eu travo e fico travada, eu não consigo me movimentar. Então, a síndrome do pânico, ela vem do quê? Ela vem de uma ansiedade não tratada. Então, aí eu começo a gerar medo, ao ponto de eu fazer sintomas que é como se eu estivesse infartando. Eu vou morrer, eu não tenho ar, né? Eu tenho pacientes que chegam lá e falam assim, doutor, eu não respiro. Não, você está respirando, você está viva, você está aqui. Mas a sensação, literalmente, é como se travou tudo. Eu estou totalmente travada, entendeu? Então, assim, aquilo que não é tratado vira doença. Aquilo que é tratado e ressignificado vira vida. O psicólogo tem o poder de transformar e salvar vidas? Eu falo que esse poder é só Jesus. Poder de curar e libertar é só Jesus. Mas se o paciente permite que a gente entre, né, no inconsciente dele e trate esse inconsciente, com certeza, o paciente, ele é responsável pelo processo dele, né? Eu brinco assim, não é que tem que me obedecer. Eu não estou ali para ditar regras ou determinar a vida de ninguém. Ao contrário, como eu falei do novelinho, eu estou ali para puxar o fiozinho e desembolar todas essas emoções, traumas, sensações que esse indivíduo ele traz com ele. Então, a partir do momento que eu começo a colocar as emoções no lugar, raiva é raiva, alegria é alegria, tristeza é tristeza. Então, você começa a nomear. Tem pessoas que não conseguem mais nomear o que sente. Mas o que você está sentindo? Eu não sei, doutora. Eu não sei o que eu sinto. Eu tenho um aperto aqui dentro de mim, mas eu não sei te falar o que é isso, mas eu sinto. Eu sinto algo. Então, assim, esse poder, na verdade, está na mão do paciente. Nós estamos ali como um instrumento. Para quê? Para ajudar esse paciente a chegar às questões, aos pontos que muitas das vezes ele se perdeu tanto na história dele, porque ele está o quê? Colado na história do outro. Então, isso é muito comum, por exemplo, num luto, a perda de um ente querido. Muitas das vezes eu tenho, né, vários relatos de casos, a pessoa vai ter vida, Luiz Gustavo, depois que o outro morre. Isso é muito triste. Claro. Ela estava viva? Ela estava viva, mas ela não tinha vida, porque ela vivia a vida de quem? Do outro. Quem foi? Então, assim, eu tenho um caso lá no consultório muito interessante. Essa paciente, ela nunca tinha ido ao supermercado. Ela nunca tinha comprado uma calcinha, que é uma peça íntima de uma mulher. Sim. Porque o esposo era um esposo bom, no conceito dela, né? Porque tudo que é em excesso
mostra uma falta. Então, se você é bom demais, tem algo errado aí também. Então, o que é bom demais? É eu te dar tudo na mão? Quando eu te dou tudo na mão, você não tem necessidade de buscar nada. Então, a partir do momento que você não busca nada, você simplesmente está vivo. E você está numa alienação tão grande que para você ali tá bom. Sim. Você fica ali dentro de casa, você lava, passa, cozinha, arruma, cuida dos filhos e tá tudo bem. Então, quando esse ente querido falece e que você tem que ir a um supermercado, à rua, a um serviço de banco, isso que seria o que a gente chama das AVDs, né, as atividades de vida diária, Sim. se torna algo assim, de outro mundo. um monstro. E aí a pessoa realmente ela vai ter vida, às vezes depois dos 50, dos 60 anos. Até então ela tinha uma vida? Não, ela vivia a vida do outro. O que a dependência emocional faz a gente enxergar, se é possível? A dependência não faz a gente enxergar, né? Olha isso. É isso aí. A questão da dependência é quando você acha que para você viver, você depende daquela situação ou daquela pessoa. Porque a dependência emocional, muitas das vezes, ela não está só numa amizade ou num companheiro. Tem pessoas que fazem dependência emocional do trabalho. Então, às vezes, elas têm um potencial gigante para poder estar até rompendo, abrindo novos horizontes, mas é como se ela fizesse daquele trabalho Sim. uma muleta. Então, eu não consigo me ver sem aquele lugar. Então, é como se eu colasse, literalmente. Eu colo naquela situação, eu colo no outro. Então, eu respiro a vida do outro. É como se o outro saísse de perto de mim, eu perdesse o meu chão. Então, hoje é também uma das patologias que a gente vê e que isso acaba culminando num relacionamento abusivo. Né? Hoje as pessoas estão falando muito de narcisismo, né? De perversão. E o que é essa patologia, né? Que antes a gente conhecia a história de Narciso, né? A história do amor pela autoimagem, mas hoje a gente percebe que o conhecimento tem chegado, né, Luiz Gustavo, a todo mundo de uma forma hoje, só não tem conhecimento quem não quer. Com certeza. Porque eu acho que o mundo da tecnologia, né, os próprios podcasts, têm trago muita coisa bacana para a vida das pessoas. Então, tem muitas pessoas que vivem em relacionamento abusivo. Andressa, o que é um relacionamento abusivo? Um relacionamento abusivo é uma relação onde eu mantenho o outro meio que num cativeiro. Então, eu dou aquilo que eu quero, eu manipulo essa pessoa o tempo inteiro, eu não deixo ela perceber que existe uma vida ali fora. Eu não deixo ela perceber quem ela é. Então, toda a situação, eu acabo culpando ela e me safando. Então, ela começa a entrar numa dependência que eu não consigo viver sem essa pessoa. Eu dependo dessa pessoa o tempo inteiro. E aí, hoje, estão se falando muito, né, do narcisismo em função disso. Por quê? Porque é um tipo, né, de personalidade aonde a manipulação, aonde o egocentrismo é gigante. Então, na cabeça do narcisista, ele está fazendo tudo para o bem do outro. Mas, na verdade, ele está matando o outro o tempo inteiro. Porque ele não deixa o outro ser ele. Sim. Tem que ser do jeito dele, da forma dele, e ele nunca se sente culpado por nada. Então, assim, as informações hoje estão fazendo com que muitas pessoas se atentem, né, para... peraí, esse meu casamento é assim. Então, eu falo que tem algumas perguntas que são meio que alguns jargões muito interessantes. Vamos sair? Vamos. Aí, às vezes, o esposo pergunta, onde você quer ir? Aí ela fala assim, hoje eu quero ir na pizzaria. E ele vai e leva ela para a hamburgueria. E aí ela falou, mas você me perguntou
onde a gente queria ir. Eu falei que a gente queria ir, né? Que eu queria ir na pizzaria. Sim. Aí ele fala, não, mas eu acho que hoje não é... É melhor a gente vir na hamburgueria. Por qual motivo, né? Justamente. E a pessoa não percebe que isso é uma manipulação. Então, assim, eu te pergunto algo, mas eu vou fazer só o que eu quero. Sim. Entendeu? E ainda eu vou te dar eu vou te contar uma historinha que você ainda vai virar e falar assim, nossa, é mesmo, era melhor ter vindo na hamburgueria mesmo. Então, muitos relacionamentos hoje, né? As pessoas estão tendo esse conhecimento e aí, com isso, está começando a despertar para esse eu, que, na verdade, entra a dependência emocional aí. Eu não consigo sair desse ciclo, porque eu vivi 20 anos, 30 anos, eu não sei quem eu sou. Eu não sei mais para onde ir. Sim. Porque eu fiquei alienada dentro desse tipo de relacionamento. Andressa, a nossa vida é um livro de páginas positivas e páginas negativas. E dentro desses livros existem capítulos especiais e inesquecíveis. E você possui, na sua vida, uma existência toda praticamente sendo psicóloga. São mais de 2 décadas, quase 3 décadas, salvando vidas através da psicologia. No livro da sua vida, qual o título do capítulo Psicologia? Você fala no sentido do que a psicologia representou para mim? Ah, Luiz Gustavo, eu acho que para mim ter escolhido aos 9 anos, eu vejo a psicologia dentro da minha vida como um propósito de Deus. Eu acho que estar ali naquele lugar, ressignificando vidas e sendo útil na vida de alguém, sim, eu acho que é o meu maior prazer. Hoje eu tenho uma carga horária de trabalho bem puxada, né? Porque graças a só Deus... às 11? Isso. Graças a Deus, são anos, né? Vou fazer 26 anos de formada agora, então, se eu pegar mais 5 de faculdade, são 31 anos estudando mente, cuidando de gente. E eu falo que quando a gente entende o propósito da vida da gente, isso muda a história da gente. Então, hoje eu falo assim, ali é a minha vida, é a minha paixão, poder trazer um rumo, um direcionamento, uma experiência para a vida de alguém. Então, é muito gratificante quando você pega uma pessoa em depressão, num quadro bem avançado, quando você pega uma pessoa com uma ansiedade generalizada, com pânico, e você consegue ver, através do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço, do seu estudo, aquela pessoa saindo dali curada, aquela pessoa saindo dali voltando a sonhar, voltando a viver, os próprios familiares, né? Gratos, porque você vê um ente numa doença psíquica, acometido por uma doença psíquica, é algo muito triste, porque você sente, você não quer que aquela pessoa passe por aquela situação, né? Principalmente hoje, né? Eu atendo muito adolescentes, então, assim, os adolescentes, eles estão muito perdidos, né? Houve uma questão da mudança aí na estrutura familiar muito grande. Então, assim, quando você vê um adolescente perdido e quando você vê esse adolescente tomando rumo na vida, é gratificante. A psicologia, para mim, ela realmente faz parte da Andressa. Existe a Andressa mãe, a Andressa pastora, a Andressa profissional, mas a psicologia realmente a minha paixão é a psicologia. Sobre paixões, a nossa vida é feita de amores e paixões, seja na vida profissional, mas principalmente na vida pessoal. E todos nós temos paixões com formatos diferentes, mas as principais paixões das nossas vidas
são pessoas. E olha que interessante, todos nós temos paixões e todos nós somos paixões de outras pessoas. E você é a paixão da dona Liene. O quanto que ela tem de construção e de parcela fundamental na vida da Andressa Macieiro. A minha mãe, sempre foi uma mulher muito guerreira. A minha mãe, né, foi uma comerciante, eu brinco com essa Barão do Rio Branco Toda aqui. dela. Toda dela. Né, a mamãe teve a primeira lanchonete aqui na Barão do Rio, a primeira boutique 1,15. Você não era nem nascido, não, Luiz Gustavo. Você era piquititinho, né? Você ainda queria vir ao mundo. Então, a mamãe construiu a Boutique 1,15, a Boutique 1,15 infantil. Depois teve a Divina Gula, que foi uma lanchonete, que hoje é a Pão de Queijo. Depois, a mamãe teve a Vinho Companhia, que era uma delicatese. Então, a construção da mamãe aqui na Barão do Rio Branco, e eu, né, meu consultório é na Barão do Rio Branco. Estava escrito no destino. 26 anos que eu estou ali no Work Center, na minha salinha ali. E, então, eu sempre vi na minha mãe uma mulher muito forte, uma mulher muito guerreira, uma mulher muito determinada. E juntamente do meu pai, porque eu falo que a base familiar, ela é muito importante na vida, né, dos filhos. Então, assim, meu pai era um gentleman, um lorde. Eu falo que quem teve o prazer de conhecer meu pai, teve o prazer de conhecer um homem digno, de caráter. E até hoje, né, nós perdemos ele aí para o Covid, tem 3 anos, mas até hoje, por onde eu passo, ele era da área hospitalar, ajudou a construir aí esses hospitais aqui da região. As pessoas têm muita gratidão, muito amor pela vida do meu pai. Então, eu falo que eu vim de uma família com base, né? No sentido de ter eles ali como guerreiros, como pessoas de uma idoneidade fantástica, de um caráter admirável. E hoje acaba que, com a perda do meu pai, a minha mãe hoje ela está bem debilitada. Então, hoje a mamãe está começando já um quadro de Alzheimer e hoje ela está morando comigo. Então, eu tive que adaptar a minha casa e construir lá um cantinho para ela. Então, hoje, assim, eu chego em casa, às vezes, do trabalho tarde e fico olhando assim, igual uma criança, Luiz Gustavo. E tem hora que eu chego, ela fala, uai, onde você estava? E totalmente, né, perdidinha aí no espaço, no tempo. Então, ela fala muito. Sábado mesmo eu passei com ela aqui na Barão, então ela vai lembrando das pessoas, ô filha, aqui era isso, era aquilo outro, mas de coisas, por exemplo, até de manhã, se tomou o remédio, ela já não lembra mais. Então, eu falo que hoje eu estou cuidando de quem um dia cuidou de mim. Com certeza. Então, essa relação é muito prazerosa. Hoje, né, os meus filhos não estão aqui em Valadares, né? Eu tenho a Luísa, que depois da manhã está fazendo 23 anos. Uau. E está formando em medicina agora, no final do ano. Escolheu uma área difícil, igual a mãe dela gosta de coisa difícil, quer fazer oncologia. Gente, né? Não, ela quer fazer oncologia pediátrica. Olha isso. Então, assim, eu falei, é o legado que a gente deixa. E eu tenho o Gustavo. Nome bonito, viu? Nome bonito. Nossa Senhora. E o Gustavo mora fora do país, já tem 5 anos, e hoje ele está em Barcelona, no sonho de se tornar um tenista profissional. E será um tenista profissional. Eu creio também, né, pela persistência, pela dedicação e todo o esforço que ele está tendo. Então, hoje eu falo que é muito interessante porque acabou que eu fiquei muitos anos sozinha, os meninos fora, e agora eu tô lá cuidando da minha mãezinha. Com certeza, isso é o amor que a gente vai levar para a nossa vida. A nossa vida, como eu disse, ela é um livro e tem as páginas positivas e as negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, Andressa, que você como psicóloga que tem uma sabedoria muito própria, uma luz muito única, você sabe que Deus é tão maravilhoso, também como pastor, obviamente, sabe que Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a propriedade de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas. Sim. Então, a gente é como se fosse uma caneta, onde todos nós temos a responsabilidade de escrever a página, ou as páginas, melhor dizendo, dos livros das nossas vidas.
E você, como mãe, como pastora, como psicóloga, como profissional, todo dia escreve uma página do livro da sua vida. Ontem você escreveu uma. Hoje você está escrevendo. Amanhã será da mesma forma. Quinta-feira, idem. E na sexta, do mesmo jeito. E tem dia que e tem página que... E tem dia, né? Melhor dizendo, que a segunda-feira, por exemplo, não vai ser tão legal assim. Sim. A terça vai ser pior que a segunda. Quando você acha que não pode piorar, a quarta é pior que os últimos 2 dias. Mas a vida é tão maravilhosa que a quinta-feira é completamente diferente dos últimos 3 dias e é uma quinta esplendorosa de coisas positivas, de coisas boas. São assim os nossos dias aqui na Terra. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Eu creio que o mais difícil, Luiz Gustavo, foi quando eu já passei por 2 câncer. Então, quando eu tive o primeiro diagnóstico, meus meninos eram muito pequenos. Então, Luísa estava com 10 aninhos e Gustavo acho que estava com 6 anos, 6 para 7, alguma coisa assim. E ali eu falei, nu, e agora? Vamos, o que vai ser desses meninos? Sim. Então, e eu sempre fui muito forte, sempre fui muito guerreira. Isso é uma marca que eu tenho dentro de mim. Eu acho que nada pode nos abalar, principalmente quando a gente sabe que tudo está no controle do Senhor. Né? Se eu tive que passar por essa experiência, é porque algo iria acontecer para poder isso virar história e virar testemunho que iria ajudar alguém. Como está sendo. Então, mas ali naquele momento, eu acho que foi tipo assim, eu acho que a palavra câncer, tanto que quando a Luísa falou, mamãe, eu vou fazer oncologia pediátrica, eu falei, eu espero em nome de Jesus que ninguém que eu ame precise do seu serviço, porque a gente sabe que Deus tem que capacitar, que a doença existe, Sim. mas a palavra já dá aquele choque, né? Sim. Então, ali foi aonde eu tive que me reconstruir, né, para poder ser forte. Eu lembro que eu descobri o diagnóstico em agosto e eu tinha uma viagem com os meninos programada para outubro, a Semana das Crianças. E aí, na época, né, o meu médico falou assim, nós vamos te operar. Eu falei, não vamos, não. Ele falou, você tá louca? Você vai ficar com isso na cabeça até novembro? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque eu tenho um compromisso e uma viagem com os meus filhos. E eu vou cumprir primeiro a viagem. Então, nós vamos passear, nós vamos brincar, nós vamos descansar, porque eu não sei o que vai ser depois. Então, assim, eu acho que é onde eu falo do equilíbrio. Sim. Então, passei pelo primeiro e fiz a cirurgia e foi tudo bem, graças a Deus. E no segundo, foi uma experiência essa foi muito louca mesmo. Porque quando eu sabia que eu iria ter que tirar, né, fazer uma esterectomia total dessa vez, eu estava num retiro. A gente tinha um trabalho aqui na época na cidade chamado Clínica da Alma, e a gente estava com 120 mulheres. E eu conheci uma pastora que hoje é uma grande amiga minha. Sim. E ela falou, ela não me conhecia, ela falou comigo assim, você vai passar por algo essa semana. E Deus manda te dizer que aquilo que está negativo vai ficar, aquilo que está positivo vai ficar negativo. Mas você precisa passar por essa cirurgia. Aí na hora eu não entendi nada, falei, meu Deus do céu, então por que não resolve isso, já que vai ficar sem nada? Sim. E aí, realmente, eu fiz a cirurgia, as lâminas foram para São Paulo, Belo Horizonte, percorrer aí o que tinha para percorrer. E todos os resultados que dava que o tumor era positivo, depois da cirurgia deu que era negativo. Mas ali eu ganhei, né, o meu pai para Jesus. Então, ali foi quando meu pai se converteu, meu pai entendeu, né? Porque eu falo que a religião, ela muitas das vezes vai nos afastar do amor de Deus. Então, eu acho que a intimidade com o Pai, você entender que você tem um Deus, que Ele é seu Pai,
Eu acho que isso é que nos aproxima do Senhor, eu acho que isso é o mais importante na nossa vida. E aí o papai, de fato, ele entendeu que essa intimidade, esse acesso a Deus, ele era liberado. E ele poderia acessar a Deus de qualquer lugar, a qualquer hora, dentro do quarto dele. E eu creio, né, que o meu pai morreu salvo. E então eu falo assim, gente, eu tive que passar por uma cirurgia para isso tudo acontecer. Então, quando eu falo da gente entender o propósito, Deus nunca vai dar nada para a gente que a gente não consiga carregar. Deus nunca vai dar nenhuma experiência na nossa vida que não seja para algo maior ou melhor. Mesmo que no momento da dor, mesmo no momento que a gente não entenda, hoje eu falo que a minha história, a minha força, a minha garra, a minha determinação, quem conhece a minha história, né, de perto, me acompanha, eu sei que a minha história ela é motivação para muitas pessoas. Então eu falo que eu acho que Deus não criou a gente à toa, né? Deus nos criou para ter um propósito, para a gente cumprir algo para Ele aqui na Terra, porque nós somos dele. Então, assim, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Então, quando a gente coloca o Senhor como centro da nossa vida, Luiz Gustavo, as coisas elas vão acontecendo, porque a gente obedecer e escutar a voz de Deus, não tem jeito de dar errado. Com certeza. Né? A vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente faz tudo dentro do direcionamento do Senhor, então que eu falo assim, eu prefiro falar um não, ou eu prefiro pedir, se eu posso te dar uma resposta daqui uns dias, e entrar para dentro do meu quarto e orar e buscar do Senhor, se é para ir, se é para fazer, como vai acontecer, do que ser imediatista e fazer algo que não está dentro do meu desenho, dentro daquilo que está dentro do meu propósito, entendeu? Então, assim, eu acho que essa minha fé, esse meu relacionamento com o Senhor foi o que me fez sair dessas duas situações, né, que eu fui acometida, ainda mais forte do que eu entrei. Em contrapartida, qual foi ou quais foram, que você é mãe de 2, então assim, como você é mãe, eu já imagino quais foram os momentos mais felizes da sua vida. Mas fique à vontade para você poder falar. Na verdade, eu acho que hoje, com tudo que eu atendo e com tudo que eu vejo, eu vou te falar que a minha maior alegria é ver os meus 2 filhos no caminho do Senhor. É ver os 2... Luísa saiu de casa com 17 anos, ela passou na faculdade de medicina e era muito nova, né? Como diz, não era Imagina nem o para coração apertado da mãe. Isso. Então, hoje, quando eu vejo os meus 2 filhos, eu tive agora, né, na Europa, cheguei domingo passado, e Gustavo morando em Barcelona, e vou te falar uma coisa, Luiz Gustavo, quando eu vi, para ele chegar na igreja, o que ele tem que fazer, pega um ônibus, depois pega um metrô, ele sai de casa 4 horas da tarde para retornar às 10 da noite para ir à igreja. Então, eu vou te falar que de todos os lugares, dos 5 países que eu conheci, o meu sentimento de gratidão foi de ver, né, os meus filhos no caminho do Senhor. Eu acho que hoje, com tudo que a gente tem passado, a base, Deus é a base de tudo. Então, essa, para mim, assim, independente da Luísa na faculdade, do Gustavo, né, fora, jogando os torneios, ganhando torneio, mas é saber que os meus filhos estão no caminho de Deus. Isso aí, para mim, é a maior alegria minha. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes, você vai defini-los com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Deus. Tudo. Vida. Propósito. Psicologia. Amor. O ano de 1998. O início de uma grande jornada. Colégio Bituruna. Amizade. Univale. Base. Governador Valadares. Cidade. Aliene. Mãe. Rua Barão do Rio Branco.
Lembranças. Andressa Maziero. Filha de Deus. Saúde mental. Base. Agora é a parte mais leve do bate-papo. Por quê? É o jogo do subestimado e o superestimado. O superestimado é o famoso não é isso tudo. Quem é que nunca usou essa frase para poder classificar uma comida, uma cidade em que você foi viajar, uma bebida, uma festa, um cantor, um jogador de futebol, enfim. O famoso não é isso tudo. E o subestimado é aquilo que você dá valor, você gosta, consome, come, bebe, mas você vê que, pelo menos na sua roda próxima, você vê que muita gente não dá a mínima para o que você gosta. E que você fala, pô, o pessoal podia gostar disso. Podemos ir? Sim. Me fala uma comida superestimada. Aquela que você pode até gostar, mas ela não é isso tudo que as pessoas falam. Mas você que é muito chique, você deve ter muita comida boa que você gosta, mas você vê que as pessoas falam e você fala, não é isso tudo. Mas você sabe o que eu falo? Eu acho que depende muito de quem faz. É interessante Depende isso. das mãos ali, Isso preparando. aí. Se você comer a bacalhoada da minha mãe, você vai falar gostar. assim, ela é diferenciada. Então, por exemplo, a paella é uma comida que na Espanha, Sim. ela é superestimada. Mas que, para te falar a verdade, eu prefiro a da minha mãe. Tá certo. Agora, uma bebida. Pode ser alcoólica ou não. Bebida. De qualquer gênero, podemos dizer assim. Superestimada. Como a bebida fez parte muito da minha vida lá atrás, né? Pode ser alcoólico ou não, tá? Talvez, não sei, assim, Coca-Cola, porque é uma coisa que as pessoas, tipo assim, eu preciso de uma Coca-Cola e faz tão mal, entendeu? Assim. Uma banda, cantor ou cantora ou gênero musical superestimado ou superestimada? Acho que o rock. Agora é o contrário. Me fala uma comida subestimada. Que eu amo. Que você vê que muita gente vira agora vai ser o escândalo do podcast. Que eu amo dobradinha. Nossa, bom demais. Tem cada barzinho bom aqui que serve. Aí as pessoas falam assim, você verdade, não parece gosta de muito. dobradinha. Gente, amo uma dobradinha. Amo uma dobradinha. Faz sentido. Uma bebida subestimada. Acho que depende. Vamos colocar aí uma limonada suíça. Uma banda, cantor ou cantora ou gênero musical subestimado ou subestimada? Acho que pagode. Você gosta do pagode? Não. Não, é o subestimado. É aquilo que você gosta e que você vê que muita gente vira a cara. Pra mim vai ser a música gospel. Deveria ser mais reconhecida na sua visão. Porque hoje a gente tem muita gente bacana, sabe? Muito cantor. Sim. Que tem muita letra. Sim. Muito que te leva para perto de... Então, assim, em vez de escutar aquilo que não vai te edificar, quando você começa a escutar aquilo que te edifica, muda a sua vida. Claro. Então, assim, hoje às vezes eu fico olhando, por exemplo, ontem mesmo, voltando para casa, estava tendo uma... Acho que é tipo uma guerrinha que eles falam de funk ali na descida para a ilha. Sim. Acho que é tipo um rap, né? Um fala, outro... Então, assim, você fica olhando, assim, o nível das falas, né? O vocabulário dos jovens que estão ali. É tão deprimente, Sim. É tão triste. Com certeza. Entendeu? Que você fala assim, gente, podia tá fazendo alguma coisa dentro da música, mas que edificasse. Exato. E não que colocasse, né, fosse tão pejorativo. Exato. Muitíssimo obrigado por ter me dado a oportunidade e principalmente a confiança de eternizar toda a sua história e seu enredo de vida aqui na Terra. Não só como mãe, mas como psicóloga, como profissional, como filha. Foi uma honra
sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigada a você, Luiz Gustavo, né, de ter cedido esse espaço, o tempo, de estar me recebendo também, porque é uma experiência, gostei muito de estar aqui com você Que bom, também. fico feliz. E vamos fazer outros, Exato, trazendo se Deus outros quiser. temas, né, e falando aí, tentando ajudar as pessoas. Exato, muito obrigado mais uma vez, Andressa, e o Resenha Cast com essa história edificante e marcante vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Temos um encontro marcado na quinta-feira com mais uma história para ser eternizada aqui no podcast Eternizador de Histórias de grandes profissionais aqui da nossa cidade, Governador Valadares, claro. Vou ficando por aqui, um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.